Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que vocês verem isso, irmãos, graça e paz. E é domingo, dia do Senhor, 2h48 da tarde agora é de tarde. E bem disse eu na sexta-feira no story, no Instagram, que eu ia ver outra vez o Espírito Santo me incomodando para não deixar de gravar o meu vídeo essa semana outra vez. Eu falei isso rindo, não sabia eu que ia ser tanto verdade, porque na verdade eu já tinha gravado ontem, meus irmãos. Eu durante essa semana apareceu uma sugestão de leitura aqui no aplicativo de Hebreus 11, um verso específico, mas aí eu li o capítulo 11 inteiro de Hebreus e falei, caramba, isso aqui já é uma pregação, só a leitura disso já é uma pregação. Foi o pensamento que eu tive na hora. Entretanto, ontem, quando eu resolvi dedicar, sentar e gravar, eu tive dificuldade até na pronúncia, na leitura. Ontem foi difícil. E hoje eu estava decidido que não ia gravar o vídeo. Entretanto, antes de apagar os arquivos que eu gravei ontem, porque eu achei que tinha ficado muito ruim, eu fui ouvir de novo e hoje eu não achei assim tão ruim. Então, olha, vou terminar, foi essa a ideia, terminar de gravar aqui o vídeo e vou publicar sim, vou publicar da forma como eu consegui fazer, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, com perdão aí se não sair tão natural, se não ficar tão bom, mas foi o que eu consegui fazer com todo o meu carinho, com toda a humildade, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, nesse momento nos reunimos diante de Ti com humildade e gratidão. À medida que exploramos a fé, aquela fé que é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, pedimos a Tua orientação, Pai. Que a nossa jornada pelas Escrituras, hoje particularmente pelo capítulo 11 de Hebreus, nos inspire a confiar em Ti mais profundamente, a entender o valor da fé em nossas vidas. Que as Tuas palavras sejam uma luz para os nossos passos e um conforto para os nossos corações enquanto mergulhamos nessa verdade profunda. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos revele o significado da fé que justifica. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual Deus condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a sua terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria maior, superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem lhe tinha dito: e Isaque será a tua chamada, a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para ver. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto da rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como que por terra seca, tentando-se os egípcios, que foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram os reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. E essa leitura do 11º capítulo de Hebreus
em que inclusive eu estendi aí até o primeiro e segundo verso do 12º capítulo, eu encontrei muitos exemplos buscados no Antigo Testamento da importância da fé no processo de salvação. E no Novo Testamento nós também vemos afirmações importantes. E eu gostaria de levar o nosso pensamento para a justificação pela fé em Jesus Cristo. Na Nova Aliança, Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo é a revelação de Deus, e através da nossa fé em Jesus Cristo, hoje estamos falando de fé, nós ficamos justificados perante o nosso Pai. A gente pode dizer que, no sentido bíblico, a justificação pela fé é um ato judicial da parte de Deus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados por um ato exclusivo da parte de Deus. Tudo que nós precisamos fazer é aceitar e entregar a nossa vontade ao controle de Deus. Deus vai providenciar a fé e Deus vai nos justificar pela expiação de Jesus Cristo. Pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, nós fomos justificados dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Porque Deus é justo. A justiça de Deus exigiu o sacrifício do seu Cordeiro, do seu Filho, em nosso favor. Então somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Em Romanos 3:24 nós vemos, por exemplo, a justificação é pela graça. A graça é a fonte de salvação. É um favor que o homem não merece. A graça de Deus chega até nós gratuitamente, não custa nada. Em Romanos 5, no verso 9, nós vemos que a justificação é pelo sangue. O sangue é o meio da salvação. Através dele ficamos inocentes. O nosso pecado é perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso está em 1 de João, o primeiro capítulo, verso 7. Em Romanos 5, verso 2, diz que a justificação é pela fé, e a fé é o método da salvação. Adquire-se fé estudando a palavra de Deus, mais uma vez através da palavra de Deus. A palavra de Deus é redentora e salvadora. Se o oposto de justificação é a condenação, nós temos necessidade de nos encaixar completamente no processo de salvação e santificação. Outro ponto a considerar é que a justificação é pela fé, mas o juízo, o julgamento do ser humano é baseado nas suas obras. Nós vemos em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, em Mateus no capítulo 12, no verso 37, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, em 17, e até em Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 12 e 13. Eu entendo que essa frase aqui, baseado nas obras, é a santificação. É a santificação após a conversão, após o perdão, após a justificação. Nós não podemos viver com o pecado. Cada um de nós deve, com fervor individualmente, aceitar o plano divino para a justificação e submeter a nossa própria vontade à vontade de Deus. A nossa oração diária devia ser: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Isso está no Salmo 51, no verso 10. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em Lucas 18, 13. Ó Deus, dá-me sabedoria para entender a tua palavra. Isso está em Tiago, no capítulo 1, verso 5. Ó Deus, enche-me com teu Espírito Santo e ajuda-me a obedecer a tua santa lei. Está em Atos, no capítulo 5, no verso 32, e no Salmo 40, no verso 8. E com essa reflexão, esse clamor para que Deus nos permita submeter a nossa vontade à própria vontade de Deus, vamos encerrar com uma oração. Querido Pai Celestial, à medida que encerramos esse tempo de reflexão sobre a fé e a justificação pela fé em Jesus Cristo,
Queremos te agradecer por tua orientação e revelação. Pedimos agora, Pai, que a tua graça toque os corações das pessoas que assistiram esse vídeo, que eles possam sentir a presença do Espírito Santo, convidando-os a entregar o controle das suas vidas a Ti, Pai. Senhor, eu convido a todos a submeter as suas vontades à Tua própria vontade divina, Pai, a confiar em Ti como autor e consumador da nossa fé. Que eles saibam que através de Jesus Cristo podem encontrar justificação que transforma e redime. Que esta mensagem inspire ação, fé e transformação na vida daqueles que a ouvirem. Que o Teu amor e a Tua graça se manifestem em cada coração. Convidamos a todos a virem a Ti com fé e entrega, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém.